Estão vendo pessoas diferentes aqui em cima, né? Eu imagino que há uns 4 ou 5 meses atrás eu não faria isso aqui de jeito nenhum. Mas eu tenho experimentado um pouquinho da glória de Jesus e é necessário compartilhar com os santos, como Efésios diz. Me perguntaram se hoje ia doer igual domingo e ontem. Eu ouvi depois e doeu um pouquinho, de verdade. Ontem eu escutei Lucas e fui orar. Mas eu acho que não vai doer, porque eu vou falar de alguém que é gostoso de se falar e alguém que é gostoso de se ouvir, que é a pessoa do Senhor Jesus. O Lucas disse ontem que ele foi em algumas conferências e, por coincidência ou não, eu estava junto com ele. Eu sei que quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele faz com a igreja inteira, né? Ele não separa, não vai ser só um ou outro. Ele leva parte da igreja para que a igreja, os santos, eles entendam isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da identidade de Jesus. Tem um nervosismo que não estava no script. Espera aí que vai passar. Então, não, já deu. É só ser um pouquinho estúpida. Vamos orar. Acho que quer fazer as coisas assim antes de consagrar a Deus, não dá certo, né? Vamos orar. Senhor, nós te honramos neste lugar, Jesus. Nós pedimos para que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Deus, com o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor neste lugar, Deus. Pedimos para que o Teu Espírito Santo nos revele mais da pessoa do Seu Filho, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos entender o quão excelente Jesus é e quão exaltado Ele é neste lugar, Deus. Nós consagramos os nossos corações a Ti, Deus. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir as maravilhas do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E uma dessas primeiras conferências foi lá em Floripa. E eu não fui muito por causa dela, eu queria conhecer a cidade, queria viajar, passear, mas graças a Deus eu fui. E Deus fez algo muito grandioso no meu coração. Eu perguntei para o Lucas se eu podia dar o exemplo dele, ele permitiu. E na última sessão, foi sobre essa pregação. E ele se jogou em frente a um instrumento musical, um aparelho musical chamado subwoofer. E foi uau! E parecia que ele estava cheio da presença de Deus. E comigo não aconteceu nada disso. Os meninos estavam comigo, o Fê, o Lucas e o Alê. E não aconteceu nada de espetacular. Mas parece que dentro do meu coração, o software tinha sido atualizado. Parece que Deus reconfigurou meu coração para que eu pudesse ver o que Jesus tinha. Parece que o versículo que é o tema do reencontro, que é 2 Coríntios 4:6, e Deus disse, das trevas brilha a luz, para que brilhe o entendimento de Jesus, o entendimento de Deus na face de Jesus, passou a ser real no meu coração. E isso tem mudado dia após dia a minha vida, né? A gente cai numa rotina religiosa muito fácil. Muito fácil. A gente é muito cômodo vir à igreja, é muito cômodo preparar uma célula no YouTube, no Google, você acha milhões de temas para dar uma célula. Se você pegar a Bíblia de concordância, vai ter milhões de versículos. Só que quando o brilho de Deus, ele é algo preeminente no seu coração, o negócio muda. Você pode ver um versículo só e o seu entendimento ser aberto para que a glória de Deus seja manifesta. E é isso que tem acontecido no nosso meio. Nós como igreja local, a gente caiu num marasmo de sabedoria espiritual. Nós sabemos milhões de coisas. Se a gente pegar qualquer pregador, o Spurgeon, o A.W. Tozer, o Swindoll, seja o Max Lucado, qualquer um deles, a gente sabe muito sobre eles, sabe muito do que eles falam, mas a gente sabe pouquíssimo da pessoa de Jesus. Não na teoria. Na teoria a gente é craque, mas na prática, na revelação, a gente sabe pouquíssimo dele. A gente sabe pouquíssimo de quem ele é, do que ele gosta, do que o coração dele tem ardido. Por que o coração dele tem ardido agora? Não sei se vocês viram, mas semana passada teve o ataque em Nice, teve a tentativa de golpe na Turquia, ontem teve um ataque terrorista na Alemanha, um cara do Estado Islâmico atacou um trem e feriu 4 pessoas à machadada. E o nosso coração está alheio a tudo isso.
Os sinais estão aí, Mateus 24 está aí, o nosso coração está alheio. Mas a partir do momento que a gente entender a identidade de Jesus, quem Jesus é, e quem Ele quer que nós sejamos nele, as coisas mudam. Então, nenhum aspecto da graça de Deus é tão transformador de quando a gente sabe que o Espírito de Deus fala o nosso espírito. Nenhum aspecto da graça de Deus ela é maior do que essa. O próprio Deus fala conosco. O Deus do universo, o Deus que está sentado num trono de glória, fala conosco. Só que a gente se acomoda àquilo que a gente sabe. É muito fácil se acomodar àquilo que o nosso coração está cômodo. A nossa zona de conforto é perfeita. Ler um monte de livro é muito fácil. Assistir pregações do Paul Washer no YouTube é legal. Só que eu preciso conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Não o Jesus do Spurgeon. Não o Jesus do Hernandes Lopes. Não o Jesus dos pregadores famosos. A gente precisa conhecer o Jesus da Bíblia. O Jesus que é filho de Deus. O Jesus que é glorioso. A gente vai usar como texto base Hebreus 1, do 1 ao 4. E eu já vou confessar para vocês. Eu vou falar de um negócio que, se eu tenho 1% de revelação, é muito. Que é sobre a identidade e a grandeza de Jesus. Porque é algo que não tem como mensurar. É imensurável a grandeza de Jesus. A grandeza do Jesus que criou o universo. Essa carta ela foi escrita para fortalecer os irmãos que estavam sendo bombardeados com a ideia de que Jesus não era Deus. E é para fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos pela verdade. Os judeus convertidos que eram perseguidos pela verdade de Jesus. E essa passagem ela mostra 3 coisas, além das 10 excelências que a gente vai falar. Que é Jesus como filho real. Então, no Salmo 2, se vocês não quiserem abrir, deixa aberto aí em Hebreus, porque a gente vai ficar muito nele. O Salmo 2, no versículos 7 e 8, diz assim, ó: proclamei decreto ao Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Então Deus está falando isso para Jesus. Jesus é o Filho real de Deus. E para Jesus esse versículo se aplica. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E toda a verdade que é verdade sobre Jesus é verdade sobre nós também. Nós temos as nações como herança, de verdade, porque as nações já foram dadas para Jesus como herança. Como sacerdote real também, Salmo 110, no versículo 7, fala assim, ó. Não, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote ele servia para apresentar as ofertas, purificação, oferta pelo pecado para o povo. Jesus é o sacerdote de Deus para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque está lá em Gênesis e tal, foi o primeiro sacerdote, eu acho. E Deus ele falou para Jesus: você é o meu sacerdote real. Você é a expressão exata de todo sacerdócio. Todos os sacerdotes representavam Jesus, aquele que purificou os nossos pecados, aquele que nos limpou de toda a culpa, aquele que ofereceu a oferta perfeita para Deus. E mostra também que Jesus é o noivo real. No Salmo 45, acho que esse salmo está no top 5 dos meus preferidos. Diz assim, ó, os versículos 4, do 4 ao 6 diz assim, ó: na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Jesus é o rei glorioso, o noivo real. Esse salmo, ele fala, é um salmo de noivado.
Ele começa falando dos homens é o mais notável, tal. É uma noiva apaixonada falando para o noivo e exaltando as qualidades do noivo. E é isso que nós devemos fazer, exaltar as qualidades e as atribuições que o nosso noivo real merece. Ele é alguém glorioso. O nosso problema é que a gente vende para nós mesmos e para o mundo um Jesus coitado. Poxa, você precisa servir Jesus, você precisa ficar firme com Jesus, você precisa ir na célula, você precisa honrar Jesus. Tadinho, ele está te esperando lá no domingo. Só que Jesus não é nada disso. Quem precisa de Jesus sou eu. Jesus deve ser glorificado, deve ser honrado como o rei da terra. A gente tem que atribuir louvores ao rei da terra. Ele não é um coitadinho que precisa do nosso favor. Ele não é um coitadinho que precisa da nossa adoração. Ele tem 24 anciãos que lançam as coroas o dia inteiro para ele, falando: digno ao Senhor, digno ao Senhor. Tem 4 seres viventes que têm os olhos aterrorizantes, dentro, fora, cima, baixo, pé, mão, que adora ele 24 horas. Só que ele decidiu que nós fizéssemos isso também. Ele quis nos ter como noiva. Ele quis nos escolher. Ele poderia ter feito podia ter 7 bilhões de anciãos na Terra, em vez de 7 bilhões de pessoas. Ele não quis isso. Ele nos quer como nós somos, porque ele se tornou igual a nós. Talvez nós não pudéssemos ter a matéria de Deus. Deus teve a nossa matéria, para que nós pudéssemos ser como Ele. Então a gente vai ver aqui 10 excelências de Jesus, sobre a identidade de Jesus, lá em Hebreus 1. Agora a gente vai para lá. A gente vai ficar lá bastante. A gente vai ver aqui 10 excelências. A gente vai ver que Jesus é o mensageiro fiel, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o herdeiro de tudo, Jesus é o Criador dos mundos, Jesus é o brilho de Deus, Jesus é a exata expressão do Pai, Jesus é o sustentador do universo, Jesus é o Redentor, Jesus é o soberano do universo e Jesus é santo. Então, vamos ler aqui. Eu sei que todo mundo tem NVI, e eu também tenho, só que eu vou ler na corrigida, porque está mais bonita. Diz assim, ó: havendo Deus falado muitas vezes na antiguidade pelos profetas, falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a exata expressão da imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então a gente vai ver aqui, a gente vai esmiuçar um pouquinho essas 10 características de Jesus. Nós precisamos entender essas características de Jesus para que a nossa vida pare de ser medíocre. Quando a gente entende que o Jesus do universo é o Jesus que habita no nosso coração, nós olharemos para ele de outra forma. O Jesus que sustenta o universo é o Jesus que ouve quando eu só balbuceio É o Jesus que abre um sorrisão quando eu falo: eu quero te conhecer. Esse é o Jesus que quer se revelar a nós. Sabe, a gente tem falado muito sobre oração, sobre adoração. Isso não tem nada a ver com o movimento. Isso tem a ver com o que Deus tem preparado na terra antes que Ele volte. Ele diz lá em Lucas 18 ou 17, não sei. Ele diz: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Não sei se vai haver, mas vai haver oração? Vai haver adoração? Haverá contemplação daquele que é belo? A gente precisa sondar o nosso coração para isso, para que haja realmente. Nós caímos num marasmo muito fácil. Eu me vi nisso. Eu me vi numa situação de que eu estava na ativa, mas tinha perdido o noivo lá atrás. E quando Deus brilhou a luz no meu entendimento, eu pude ver que esse Jesus que eu servia não é o Jesus de Hebreus 1. Esse Jesus que eu servia não é o Jesus glorioso.
É um Jesus que eu criei, um Jesus que eu moldei, naquilo que me era confortável. Só que o Jesus glorioso é outro. É o Jesus que eu tenho contemplado e eu tenho conhecido um pouquinho dia após dia. Eu me vi no momento de que eu precisei me obrigar a buscá-lo, a criar uma rotina. E eu não estou aqui fazendo apologia a rotina, métodos. É porque eu sou disciplinada, então eu criei uma rotina. Na hora que meu pai está assistindo Lacila, a prisioneira do amor, e meu irmão de quase 20 anos, cúmplice de um resgate, eu estou contemplando o Rei do Universo. E as coisas se encaixaram perfeitamente, porque na minha casa não há privacidade nenhuma. Graças a Sila, agora há. Deus sabe, as novelas da Turquia tinha que ter um propósito eterno. E teve. Precisava me descontrair. Então, Jesus é um mensageiro fiel. No versículo 2 diz: falou nos últimos dias pelo Filho. Jesus é a mensagem perfeita dada pelo mensageiro perfeito. Jesus é a mensagem. Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é justiça. E, bom, a gente pode ficar com os atributos de Jesus a noite inteira. E Ele é a mensagem perfeita, o mensageiro perfeito. Ele é o que mais é capaz de explicar quem Ele mesmo é. Jesus é aquele que dá a mensagem perfeita do amor, através do exemplo. Jesus é quem dá a mensagem perfeita da justiça, da severidade. Estava comentando com o Ceará ontem, sei lá, da dualidade, né, Ceará? Então, Romanos fala que Jesus é severo e bondoso ao mesmo tempo. Isso é verdade. Jesus, mesmo com a bondade imensa que Ele tem, Ele vem com severidade também para nos endireitar, não para nos punir, mas para nos endireitar, porque é da vontade de Deus que nós sejamos plenos, santos e redimidos naquele grande dia. Então, Jesus é a mensagem perfeita e o mensageiro perfeito. Ele é o testemunho, ele é a testemunha ocular da glória de Deus. Ele é a testemunha, ele viu Deus, ele vê Deus. Eles são um. Então, ninguém melhor do que Jesus para dar a mensagem perfeita. Deus poderia ter mandado um anjo? Poderia. Deus poderia ter nos mandado? Poderia. Mas para que fosse perfeito e pleno, Ele tinha que mandar Jesus. E Ele não se hesitou em fazer isso. Ele mandou o mensageiro perfeito para mostrar a mensagem perfeita. Jesus é testemunha fiel. Lá em Apocalipse 1:5 diz assim, ó. Diz assim, ó, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano Rei da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, Ele é a testemunha de Deus. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Por que o primeiro? Porque quando Jesus morreu, a criação inteira morreu. E Ele foi o primeiro a ressuscitar. E depois dele, nós ressuscitamos com Ele também. Então, por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos. E Ele é a expressão exata de Deus. Deixa eu ver aqui. João 17. Versículo 8 diz assim, diz assim, ó: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles te aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então, Jesus aqui nessa oração, ele fala para Deus: eu dei a eles aquilo que o Senhor me deu. E eles me reconheceram porque o Senhor me enviou. Quando um embaixador ele vai para algum país, ou um mensageiro, principalmente antigamente, ele levava algo, uma carta ou um anel selo do próprio rei falando que foi enviado. E Jesus, ele tem o selo em si próprio de que foi o Rei da terra que o enviou, que foi o Deus próprio, Deus Pai o enviou.
E nós aceitamos essa verdade com o nosso coração. Jesus orou e ele pensou em nós quando ele orou nisso. Nós aceitamos que ele foi enviado pelo Pai. Jesus é o Filho de Deus. O versículo 2 também fala que ele nos falou pelo Filho. Jesus, ele veio de Deus e voltou para Deus, e o Pai o proclamou. 2 vezes na Bíblia dá para se ouvir audivelmente a voz de Deus. Eu fico imaginando Deus não se aguentando de tanto amor por Jesus. Quando eu preciso falar de alguma coisa, não me aguento, eu tenho que falar. E eu imagino Deus fazendo a mesma coisa. Meu Deus, eu mesmo. Eu preciso falar que eu amo esse Jesus. E aí, em Mateus 3, Deus não se aguenta definitivamente. O versículo 17 fala assim, ó. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Então Deus, ele não se conteve e teve que soltar a voz. Ele disse: esse é meu filho amado, esse é meu filho, e eu o amo. Quando Deus fala isso, ele fala para nós também, porque tudo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre nós. Então, se você quer ouvir que Deus te ama, lê em voz alta Mateus 3,17. Deus vai falar para você: este é meu filho amado em quem me agrado. Em Mateus 17,5, Deus também fala: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Então é a mesma coisa que Deus tem falado hoje para nós. Jesus é o filho amado dele, nós devemos o ouvir. Mas não o ouvir de uma maneira só figurada. Nós temos que ouvir e praticar aquilo que ele fala para nós hoje. Nós precisamos que o nosso coração esteja atento a ouvir e obedecer aquilo que Jesus fala. Ouvir simplesmente não faz efeito nenhum. Talvez só nos trará juízo. Porque a gente vai chegar naquele dia e Deus vai falar: eu te falei, você disse que ouviu, mas você não praticou. Aí a gente vai fazer o quê? Vai falar: é verdade, você tem razão. E aí de nós, se não falasse, né? Jesus é o herdeiro de tudo. O Pai apontou um homem como herdeiro de todas as propriedades e recursos da terra. O Pai deixou tudo para Jesus. Um cara tem uma grande fortuna e deixa algo para o filho. Deus tinha uma grande fortuna. Deus é dono de todos os recursos naturais. Deus é dono de todo o dinheiro da terra. Deus é dono do ar. Deus é dono de tudo. E deixou para Jesus tudo. Tudo é de Jesus. E Romanos fala que nós coerdamos isso. Tudo que é de Jesus, Ele quis nos dar também. João 3,16 diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas depois Romanos 8 fala que Jesus é o Filho primogênito. Ele era o Filho único de Deus, mas Ele decidiu ser o primeiro Filho de Deus, para que nós também fôssemos filhos de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de todo o universo, né? O Pai entregou tudo para Jesus. O Salmo 2 fala que Deus entregou todas as nações para Jesus. Há 204 países. Todos esses 204 países são de Jesus. Por isso, quando a gente ora e fala: Deus, me dá a Inglaterra, de certa forma Deus vai me dar, porque é dele. E Romanos 8 fala que eu sou co-herdeira dele. Então, de certa forma, o Reino Unido é meu. Aí, ó, tá vendo? Eles não estão nem sabendo. Eles querem se isolar, mas é meu. Jesus somente tornará a posse das nações com base na verdade, na humildade e na retidão. Salmo 45 diz isso. A gente já leu. Isaías 11. Os versículos de 3 a 5 diz assim, ó: e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência,
nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então Jesus é um rei fiel. Jesus é um herdeiro que é verdadeiro. Em Isaías 42, os versículos de 1 a 4, diz assim, ó: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Esse é o nosso Jesus. Esse é o herdeiro de toda a terra, o herdeiro justo. A gente vê esses filmes de sessão da tarde que o herdeiro é mau, o filho do rei, ele toma o posto e começa a fazer maldade, que nem Roboão fez lá com Salomão. Ele começou a pôr um jugo pesado. Jesus não é isso. Jesus é justo. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é bondoso. Bom, vamos ler só essas passagens. No Salmo 45 diz que e neste o teu esplendor cavalga permanente por causa da verdade, da humildade e da justiça. Esse é o noivo que nós temos. Além de herdar tudo, é justo, fiel e verdadeiro. Jesus é o Criador dos mundos. Jesus, ele criou todas as coisas debaixo da autoridade do Pai. A criação veio a existir pelo plano do Pai, nas palavras de Jesus e no poder do Espírito sendo liberado. Então, o Pai pensou, Jesus deu a ordem e o Espírito fez. E essa verdade, ela calava a heresia do povo que queria encher o saco dos hebreus. Jesus é o Criador do universo. Jesus é 100% Deus e é 100% homem, sim. E se você não gostar, ele vai ser 200%. É tipo isso que eles queriam falar. Jesus é 100% Deus. Ele criou todos os mundos. A palavra mundo, físico, no grego é cosmos. Então, Jesus é o Criador dos cosmos, mas a palavra que é usada nesse texto é ionos, que quer dizer eras. Então, Jesus é Criador de todas as eras. Das eras que se passaram, das eras que hão de vir, como o Salmo 90 diz. Jesus é o Criador de tudo isso. Jesus é o Criador do mundo visível, Jesus é o Criador do mundo invisível. Jesus é Criador da matéria e Jesus é Criador da essência, do Espírito. Esse Jesus é o Jesus que nós servimos. O Jesus glorioso, o Jesus Criador, o Jesus poderoso. Jesus é Criador do mundo espiritual e do mundo natural. Esse é o Jesus que nós temos. Em Colossenses, fala um pouquinho sobre isso. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 16, fala assim, ó: Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo foi criado por Deus, por meio de Jesus. Por meio da palavra de Jesus e por meio da atuação do Espírito Santo. Tudo que foi criado e tudo que há de ser criado foi criado por Deus, por Jesus. Em Efésios 1, no versículo 10, continua a mesma ideia. O apóstolo Paulo, ele continua a mesma linha de raciocínio.
Ele fala assim, ó. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo que foi criado foi através de Jesus. No pleno tempo de Jesus, de Deus. Jesus, ele foi criado, ele fez todas as coisas e ele veio na terra no pleno tempo dele. Então, tudo que foi criado foi criado por Jesus. E há coisas que nós nem temos ideia de que foi criado e que existe, mas foi criado por Jesus também. Esse Jesus glorioso. Jesus é o brilho do Deus Pai. Jesus, ele é a expressão do Pai. A palavra grega para essa passagem, para esse versículo, dá uma ideia de derramar ou emanar. Então, Jesus emana a essência do Pai. A essência do Pai é derramada sobre Jesus. Assim como a água sai da torneira e é derramada em cima do prato sujo, a essência do Pai é derramada sobre Jesus. No versículo 3 de Hebreus 1 fala que é o resplendor da glória de Deus. Para entender isso, a gente tem que entender que Jesus ele é feito da mesma essência, da mesma substância e da mesma natureza do Pai. Então, vamos exemplificar isso. Pensa no sol. Pensou no sol? Agora pensa na luz do sol. Elas são a mesma coisa? Não. Mas a luz do sol só existe por causa do sol. E ela é feita com a mesma natureza, com a mesma essência e com a mesma substância. E o sol existe sem a luz? Não. Ela é feita da mesma essência, da mesma natureza e da mesma substância. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são três coisas diferentes, mas eles se encaixam numa harmonia perfeita. Assim como o sol depende da luz e a luz depende do sol, assim o Pai depende de Jesus e Jesus depende do Pai. Eles se completam e Jesus, ele resplandece o Pai. Por isso que 2 Coríntios 4:6 fala que Deus, ele iluminou a glória dele na face de Cristo. Esse sol, a luz do sol brilhou na face de Jesus e a gente pôde ver. A mesma coisa o sol e a luz. Aí, ó, eu nem tinha visto aqui, eu dei o exemplo certo. Vamos lá para 2 Coríntios. Oração. Segunda Coríntios 4:6 é o versículo que talvez toda vez que eu vou ler a Bíblia, talvez seja ele todas as vezes que eu leio, que eu abro a Bíblia, eu vou nele. É o versículo que tem guiado a minha vida com Deus de uns meses para cá. Ele e o versículo 18 do capítulo 3. Tem duas flechas na minha Bíblia, porque para mim eles são uma harmonia perfeita. O versículo 6 diz assim, ó: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, ele cumpre aqui uma profecia que está escrita lá em Abacuque 5:2, se eu não me engano. Abacuque, não lembro a referência certa. Deus, ele cumpre em Jesus aquilo que ele prometeu através do profeta. Ele iluminou através do seu Filho para que nós possamos ver a glória dele. A glória de Deus não é algo mais inacessível como era no Antigo Testamento, algo que era muito difícil chegar, só o sacerdote podia ver e mais ou menos. Agora nós temos a glória de Deus na face de Jesus. Agora o Jesus que mora no nosso coração habita com a glória toda de Deus. E nós podemos ver essa glória. Jesus é a expressão exata do Pai. Como já disse, Jesus ele é da mesma natureza, da mesma substância e da mesma essência do Pai. Ele é a expressão exata. Lá no Antigo Testamento fala que ninguém podia ver a face de Deus e permanecer vivo.
agora nós podemos ver a face de Deus na pessoa de Jesus. Agora nós temos esse privilégio de ver a face do Deus invisível na pessoa do seu Filho. O nosso coração ele foi iluminado para que nós pudéssemos ver isso. E isso muito me alegra. Isso me deixa cheia de alegria, de ânimo. Porque algo que era impossível antigamente, Jesus nos possibilitou. E graças a Deus, porque Ele nos escolheu para nascer agora. Ele poderia ter querido, ou sei lá, Ele poderia querer que... Conjugar esse verbo não é tão fácil. Oi? Sei. Ele poderia ter... Eu vou usar isso, mas não sei se está certo. Ele poderia ter desejado, obrigado, Martinha, ter nos feito nascer 5 anos antes de Jesus, assim como ter nascido alguns meses como João Batista nasceu. Mas Ele quis que nós nascêssemos quando nós nascemos. Ele quis que a maioria de nós nascesse no século 20, depois de Jesus. E isso é um privilégio. Nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus. Nós somos privilegiados. Quando você pensa, putz, que vida zoada que eu tenho, que não tem nada que eu quero, pensa, eu tenho o privilégio de ver a glória de Deus na face de Jesus. Eu posso ver aquele que é a expressão exata do Pai. Então, o brilho de Deus ele é manifesto através da pessoa de Jesus. O pensamento de Deus é manifesto através do pensamento de Jesus. A ideia de que Deus é um Deus de ira no Antigo Testamento, um Deus de graça no Novo Testamento é uma ideia mentirosa. Porque Jesus é aquele que era e que é e que há de vir. E Ele e o Pai, eles têm uma harmonia perfeita. Então, Jesus não é diferente no Antigo Testamento e diferente no Novo. Não. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Jesus que estava na cova dos leões. Ele é o mesmo Jesus da sarça. Ele é o mesmo Jesus de Noé. Ele é o mesmo Jesus que é a arca. Ele é Jesus. Não tem diferença, não tem distinção de um Deus carrancudo no Antigo Testamento e um Deus felizinho no Novo. É o mesmo Deus, gracioso, soberano, justo, amoroso, bondoso e fiel. É o mesmo. E aí o autor ele quer combater essa ideia. Não, o Deus Jesus é o Deus igualzinho Deus Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós já lemos lá em Colossenses. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus ele carrega no seu corpo algo que a gente pode figurar como bivolt. Sabe algo bivolt? Sei lá, os carregadores dos nossos celulares são bivolts. A gente pode carregar numa tomada 110 e numa tomada 220. Jesus carrega no seu corpo físico, essa mesma ideia. Nós somos 110 junto com Jesus, né? Nós carregamos uma carga menor de eletricidade divina. E Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele é 110, ele é 220. Ele consegue emanar ou conduzir mais da eletricidade divina. Jesus ele carrega no seu corpo 100% a divindade e 100% a humanidade sem queimar. Então, se a gente pega o secador daquele que é 220 e põe numa tomada 110, o que vai acontecer? Vai cair energia. Ou se a gente coloca algo 110 numa tomada 220, vai queimar. Por causa da... Cadê o King? King não veio? Voltagem. Por causa da voltagem. Tá vendo? Eu sou de humanas, gente. Eu sou de humanas. Por causa da voltagem. Mas Deus, a harmonia de Jesus é tão perfeita que não queima. O pastor está se rachando. É tão perfeita que não queima. Então, dizer que Jesus é 220 é pouco. Jesus é 100 bilhões de volts. Glorioso. E não queima. Isso é incrível.
Jesus é o sustentador do universo. Então, eu já falei que eu sou de humanas, né? Mas vamos tentar lá as exatas. Vamos tentar um pouquinho de física. Solta aquela imagem lá. Não é? Eu não sei se vocês têm visto no Facebook, ou se só eu que sou muito nerd e acompanho essas páginas. Tá uns memes diferentes agora. É a frase de algum filósofo, algum cientista. Eles pegam uma máxima que eles disseram e colocam no atual. E aí essa imagem é do Newton e ele fala assim, ó, Rodrigo, abre isso aí, meu. Opa. Isso. Foi Deus quem criou tudo. O choro é livre. E aí, para Newton falar isso ia ficar ruim, né? Falar que o choro é livre? Então Newton escreve: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo um plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Essa frase é do Newton mesmo. A do choro é livre é contemporaneizada. Então, os cientistas, eles entenderam, por exemplo, o Newton foi quem descobriu a lei da gravidade. Ele entendeu que alguém muito maior do que a gravidade, muito maior que qualquer coisa, que sustenta essas coisas. Então, todas as leis da física, a lei da gravidade, a lei da inércia, e dentre elas muitas outras que eu não tenho a mínima ideia de quais sejam, foram criadas. O do é super interessante. Fala outra lei, a lei de aquele do pão. Hã? A lei de Murphy. A lei da inércia, a lei da gravidade, enfim, todas essas leis, elas são sustentadas por Jesus. Paulinho, não me atrapalha, Paulinho. Todas essas leis são sustentadas pela palavra de Jesus. A maçã só não cai da árvore, ou cai como Newton descobriu, ficou lá sentado debaixo da árvore para ver a maçã caindo, porque é Jesus quem controla tudo isso. O universo inteiro, o universo é harmônico. Se a Terra tivesse 2 centímetros de fora do eixo, ou se tivesse um pouquinho mais de gravidade, nós não existiríamos. Mas Jesus é aquele que governa e sustenta soberanamente tudo isso. E é o Jesus que cuida de nós. E é o Jesus que nos sustenta também com cuidado. É o Jesus que governa a nossa vida sabendo as nossas necessidades. O Jesus que cuida da gravidade, que cuida da lua, é o Jesus que governa a nossa vida. Toda a terra é sustentada pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado pela palavra de Jesus. A criação e o universo não pode se autossustentar ou se autopromover, prevalecer. É necessária dia após dia a manifestação da soberania de Jesus. Se Jesus bambear um pouquinho, a gente morre tudo de um tsunami enorme. Só que ele sustenta todas as coisas com a destra da sua majestade. O universo opera por debaixo de leis naturais, certo? Mas leis que são governadas por Jesus. Jesus é o redentor do universo. Jesus, ele limpou e nos purificou. Nós tínhamos uma mancha ilimpável. Nós não poderíamos nos autopurificar. Precisava de alguém justo, alguém que fosse limpo. E ele levou sobre si
as nossas sujeiras, as nossas manchas, as nossas lepras, como o Lucas disse ontem. Jesus levou para que nós fôssemos limpos. Então a gente não precisa ficar mais se automutilando. Puxa, como eu sou ruinzinha. Nossa, eu não mereço Jesus. Não mereço mesmo, é verdade. Só que Ele decidiu, através da sua soberania e amor, nos limpar. O versículo 3 fala que Ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele nunca pecou, mas Ele nos purificou através do sangue dEle. Jesus ele era inocente, Ele se tornou culpado, para que nós que somos culpados nos tornássemos inocentes. Sei que isso já virou uma chave, um chavão, mas é verdade. Um inocente se tornou culpado para que os culpados se tornassem inocentes. Hoje, quando Deus nos olha, Ele nos olha mais culpada. Vai morrer. Ele olha e vê Jesus. Ele olha e vê purificação. Ele olha e vê perdão. Ele olha e vê o sangue. O mesmo sangue que era visto lá em Êxodo, nos batentes, Ele vê num batente figurado na nossa vida. Jesus é líder do universo. Jesus está entronizado à direita de Deus. E isso prova o quê? Que a oferta foi aceita. Ele se ofereceu pelos nossos pecados. E o fato dele estar à destra da majestade significa que somos purificados. Isso tem que pular de alegria no nosso coração, porque nós não poderíamos fazer nada para isso. Mas Jesus, Ele decidiu que o nosso coração é limpo e é purificado porque Jesus está lá do lado dele. Deus olha Jesus, toda vez que Deus olha para o lado e vê Jesus, Ele vê a humanidade perdoada. Toda vez que Deus olha e vê Jesus, Ele nos vê perdoado, Ele nos vê aceito, Ele nos vê como filho. Ezequiel, Daniel viram um homem no trono. E a presença desse homem é muito exaltado nessas passagens. Por exemplo, em Ezequiel 1, versículo 26 diz assim, ó. 1:26 fala assim, ó. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e nele aparecia um homem. Então, Ezequiel, ele teve um vislumbre do céu, e ele viu um trono, e nesse trono tinha um homem. E esse homem não é qualquer homem, esse homem é Jesus. O profeta teve um insight do céu. O profeta viu o trono de Jesus. Jeremias também vê isso. Não, Jeremias não, Daniel. Jeremias também deve ter visto. Mas ele não quis deixar muito claro. Quis guardar o segredo. Daniel 7. As visões de Daniel eram cabulosas. Ele escreveu que ele ficou doente, ele teve febre. Eu estava meditando com a Flávia e a gente ficou em choque. Imagina o que ele viu para ele ter ficado doente. 7, 13 e 14 diz assim, ó. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo como as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos e nações, e homens de todas as línguas, o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Eu podia acabar aqui. Esse é o nosso Jesus. Nosso Jesus não é um coitadinho. O nosso Jesus é um Jesus que está sentado num trono, cheio de glória, cheio de majestade, sendo exaltado. É um Jesus que tem todas as nações, todos os povos como herança. Esse é o nosso Jesus.
Quando Jesus ora lá em João 17, ele ora: Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória. É isso que Jesus orou por nós, para que nós víssemos a glória que Ezequiel viu, a glória que Daniel viu. É isso que nós temos que ver, esse Jesus glorioso. Não é um Jesus coitadinho. E Jesus é santo. É a última ideia. Ok, te chama lá sua mãe já. Jesus é separado de toda a criação. A gente sabe que a palavra santo quer dizer separado. Jesus é separado, Jesus é santo. Toda a criação foi criada com a mancha do pecado, mas Jesus não. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é limpo. Isso é incrível, porque se Ele é, nós nele também somos. Jesus, ele ganhou um nome e uma posição que está acima de todo nome. Ele ganhou um nome que é acima do nome dos anjos, acima do nome dos anciãos, acima de qualquer nome. O nome de Jesus, ele é colocado como superior. É um nome glorioso. É um nome cheio de graça, cheio de poder. No versículo 3 de Hebreus 1 fala que ele se tornou muito superior aos anjos e herdou um nome que é superior ao deles. Sabe a autoridade que tem no nome de Jesus? Se nós tivéssemos ideia na autoridade que tem no nome de Jesus, nós pereceríamos tão pouco. Se nós tivéssemos ideia da autoridade que esse nome herda e carrega, a nossa vida seria tão maravilhosa. Jesus fala lá em João 14 que em nome dele nós faríamos coisas maiores do que ele mesmo fez na terra. Quem escreveu Atos, Lucas, lá diz muito sobre o nome, aqueles que andavam no caminho e que propagavam o nome, né? O nome com letra maiúscula. O nome de Jesus se tornou algo muito poderoso. Vamos para Hebreus capítulo 7. Versículo 26. Fala assim, ó. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É disso que nós precisávamos, é deste que nós precisávamos. De um sumo sacerdote que é puro, que é inculpável, que é separado, que está acima dos céus. E nós já temos. Essa é a boa notícia. Nós temos esse Jesus. Ele é nosso. Ele nos comprou como herança. Ele quis que nós fôssemos os irmãos mais novos dele. E para a gente acabar, Hebreus 2. Versículos 9 e 10. Fala assim, ó. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento do autor da salvação deles. Então Deus quis tornar perfeito tudo que Jesus fez através da morte. E porque Deus quis isso, Ele nos tornou perfeito também com Ele. E isso é uma verdade gloriosa que tem que arrebatar os nossos corações todos os dias. A gente precisa acordar com a ideia de que o Jesus que criou o universo, que sustenta todas as coisas, o Jesus que é glorioso, habita dentro de mim. O Jesus que é majestoso me quer. O Jesus que é soberano escolheu me amar. O Jesus que é glorioso me quer perto. Eu sou querida, eu sou amada, eu sou a noiva.
E Ele quer a noiva mais bela. Ele não quer uma noiva zoada. Ele quer, como o Efésios fala, uma noiva sem ruga, nem mácula. Uma noiva que se adorna, uma noiva que se prepara e uma noiva que tem prazer nele. Imagina se você fosse casado ou namorasse ou fosse noiva de um cara que não te procura, que não tem prazer em conversar com você, que faz pouco caso se você está bem, se não está, melhor ainda. E dia após dia nós fazemos isso com o nosso noivo. Legal, Jesus, você está aí? Tá bom, fica aí. Agora eu vou conversar com os meus amigos no WhatsApp. Legal, Jesus, agora a gente vai conversar? Tá. Só eu vou falar, tá bom? Porque eu sou mulher, só eu vou falar. Quando Jesus quer um diálogo conosco, Ele quer que nós falamos sim. Nós precisamos abrir a boca diante dEle. Mas Ele quer falar conosco. Ele quer nos mostrar quem Ele é. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar. É o desejo do coração de Deus se revelar para a igreja. Eu estava falando com o Kiko no domingo. Se nós não somos a última geração, muito provavelmente nós somos a penúltima. E Jesus, ele vai voltar para uma geração que o ama. Jesus vai voltar para buscar uma noiva que o quer acima de todas as coisas. Jesus vai voltar para aqueles que o honram. Para isso, Jesus está esperando só isso. Que nós o honremos com a glória que Ele merece. Que nós o busquemos com uma fome que Ele mesmo colocou dentro de nós. A forma que a gente adora a Deus talvez não seja a melhor forma. A gente precisa do padrão do céu. A gente precisa adorar com o padrão de Deus. Uma pilha só se encaixa no controle se ela tem o mesmo padrão. A nossa adoração só se encaixa no coração de Deus se tem o padrão de Deus. E como eu vou saber o padrão de Deus? Se eu perguntar para Ele. Se eu perguntar para Deus qual é o padrão dele, Ele vai me revelar. Porque é o desejo dele fazer isso. Ele quer que eu o conheça. Ele quer se fazer conhecido a nós. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos buscar. Eu não quero terminar aqui com mais uma demanda. Agora vocês precisam buscar mais a Deus. Não é isso. O Evangelho, a glória de Deus só é manifesta através de revelação. E o que eu quero é que o Espírito Santo derrame o Espírito de sabedoria e revelação. Eu quero que juntamente com todos os santos, nós possamos entender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. Essa revelação que Deus tem para nós é algo que Ele quer fazer no coletivo. Porque no individual Ele já tem feito. Mas Ele quer que isso seja algo para nós. Não é algo só para um. Não tem um grupo especial para Deus. Deus não tem elites. Deus tem filhos. Deus não tem preferidos. Deus tem propósitos diferentes. E é isso que Deus quer para nós. Que nós o busquemos com excelência. Que nós o honremos da forma que Ele merece ser honrado. Porque Ele é majestoso. Porque a gente viu aqui que Ele é excelente. É isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo deseja gerar no nosso coração como igreja. Cadê o... Lucas, sobe aqui, por favor. Vamos orar e buscar isso. Eu quero que primeiro a gente ore individualmente e depois eu gostaria que a gente se reunisse em célula para orar isso. E quem não tem célula, se encaixe em alguém que você acha que é legal. Alguma célula que você goste. Porque Jesus, Ele disse que Ele daria um espírito de sabedoria e revelação, e Ele disse que Ele daria juntamente com todos os santos. Então nós precisamos entender isso juntos. Nós precisamos que essa revelação seja dada para a nossa igreja. Se todo o conhecimento que nós temos for aplicado e revelado através do Espírito Santo, a gente vai arregaçar a juta. A gente vai abalar as estruturas das nações. O Estado Islâmico não vai mais atacar a Europa. O Estado Islâmico não vai vir querendo atacar o Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Se a igreja de Cristo se posicionar. Porque
os islâmicos têm se posicionado, porque as trevas têm se posicionado, mas a igreja gloriosa, imaculada, sem ruga nem mancha, não tem se posicionado. E é essa igreja que o Espírito Santo quer despertar. É essa igreja que o Espírito Santo quer trazer de volta a raiz, a essência da adoração. Uma adoração sem fórmulas. Não é uma adoração que tem uma regrinha. Agora você entra, agora você ora, agora você pede, agora você agradece. Não. É uma adoração que você rasga o coração e fala: Jesus, você é tudo que eu tenho. Jesus, meu coração é podre, mas o Senhor purifica. Jesus, você é o melhor que eu poderia ter. É isso que o Espírito Santo quer nos fazer. Quer nos trazer de volta para algo que Ele mesmo criou. Nós temos que ter a essência de Deus. Nós temos que voltar à essência de Deus. E o Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Ele poderia simplesmente ter nos deixado ao nosso bel prazer. Ele poderia simplesmente ter nos largado e falado: faz aí o que você quer. Faz. Você quer fazer isso? Pode fazer. Mas Ele não fez. Ele nos dá mais uma chance agora. Sabe? Voltar aos caminhos antigos. Não os caminhos antigos de uma fórmula. Não os caminhos antigos de um padrão. Mas os caminhos antigos da essência de Deus. É isso que Deus quer. Vamos orar? Oi, apaga a luz. Jesus, nós somos o teu povo, Deus. Nós somos as ovelhas do teu pastoreio, Jesus. E nós precisamos incondicionalmente da graça do Senhor. Nós precisamos incondicionalmente que o Senhor se revele a nós, Deus. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos mostre a condição dos nossos corações. Mas não só isso, que o teu Espírito Santo reformule os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos como igreja do Senhor, para que o Senhor nos mostre a tua bondade, para que o Senhor ilumine os nossos corações o conhecimento do Senhor através da face do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor traga algo novo do céu para nós. Oh Jesus, tira as cargas que nós temos, Senhor. Tira os nossos padrões, Senhor. Senhor, nós não queremos mais as fórmulas. Nós rejeitamos as fórmulas. Nós rejeitamos aquilo que nós já temos como pré-estabelecido como aquilo que o Senhor quer. Nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós um coração de adorador. Que o Senhor crie em nós um coração que te honre. Que o Senhor crie em nós um coração que te exalte. Jesus, nós pedimos para que o Senhor crie em nós um coração que te dê toda a preeminência. Um coração que honre o Senhor como o Senhor deve ser honrado, Jesus. Nos perdoa como igreja, porque nós não honramos o Senhor do jeito que o Senhor merece. Nos perdoa como igreja, porque nós não te buscamos com o padrão que o Senhor quer. Nós pedimos para que em nome de Jesus o Senhor se revele a nós, Deus. Nós pedimos para que o Senhor mostre o nosso coração, mas não só isso, o Senhor nos leve a algo mais nobre. O Senhor nos leve aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a pessoa do teu Filho amado, Deus. Nós precisamos conhecer o teu Filho amado, Deus. Derrama, Deus, o Espírito de revelação sobre nós, para que nós conheçamos o teu Filho, para que nós entendamos que Ele é tudo que nós precisamos, para que nós entendamos que Ele é aquele que nós buscamos incondicionalmente, nas coisas que não provém do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja disposto a te encontrar, Deus. Que o nosso coração esteja disposto a te bendizer. Que o nosso coração esteja disposto a louvar o Senhor com o padrão que o Senhor merece, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito, aviva o nosso coração. Espírito, nos dá uma porção nova do Senhor. Espírito, nós queremos mais. Nós pedimos para que o Senhor se revele de uma forma como nunca antes fora revelado. Nós pedimos para que o Senhor se revele com a majestade do Senhor. Nós pedimos para que o Senhor se revele ao nosso coração, Espírito Santo. Vem agora, Deus, e desconstrói todas as mentiras que nós mesmos construímos acerca do Senhor. Nós pedimos para que o Senhor